Bom dia, eu vou fazer um vídeo para vocês explicando um pouco sobre JUnity, que é para ajudar vocês a entenderem, né, melhor o assunto, que eu vi que muitos estão com dificuldade. JUnity nada mais é que uma ferramenta que a gente usa para testar nossos métodos. E antes de tudo, vamos criar uma classe, certo? Quando vocês forem criar uma classe, normalmente vai estar esse build system, vai estar em IntelliJ. Vocês vão clicar em Maven, que é para criar um arquivo, um projeto Maven. Feito isso, quando vocês criarem, ele vai ter duas pastas aqui, o main e o teste. No main você vai botar o seu projeto em si, né? E no teste você vai botar o teste do seu projeto, para ficar mais separado e organizado. Nesse POM que é criado, é onde a gente vai configurar as dependências, certo? Primeiro a gente vai abrir dependências, depois a gente abre outra dependência dentro dele, porque se a gente precisar adicionar outras dependências futuramente, a gente já bota aqui dentro, para ficar um escopo mais organizado. No Group ID, nós vamos colocar org.junit.jupyter, aqui ó, org.junit.jupyter. Depois vamos colocar em artifact um junit-jupyter-engine, aqui, junit-engine. A versão que a gente escolheu, que no caso eu escolhi, foi a 5.10.2, que eu botei aqui, que tem que colocar. E o escopo que eu coloquei é no teste, que é onde vai ficar esse programa, digamos assim, né? Se lembrar no teste de importar tanto o accession quanto o teste, e se você for usar outro tipo, tipo before teste, algo assim, você também tem que importar. Mas eu só usei o teste. A forma que é importada é, você vai botar import, que é a palavra-chave do Java, e vai botar org.junit.jupyter.api.accession. E a mesma coisa no teste. Import, espaço, org.junit.jupyter.api.test. Não esqueça do ponto e vírgula, que é muito importante. Feito isso, eu vou já mostrar para vocês o meu projeto, que eu criei só para dar exemplo, que é um produto, que ele possui ID, o nome e o preço, certo? E ele é um CRUDzinho simples, que é um CRUD. Ele cria, ele busca, ele lista, ele atualiza e ele exclui algo desse programa, certo? Nada aqui, não tem nada que vocês não viram já, então não tem para que eu dar uma revisada nele, né? Vamos direto pro teste. No teste, toda vez que você for criar um método teste, você tem que fazer duas coisas. Tem que botar annotation, @teste em cima do método. E quando você for chamar o método, não é obrigatório, mas é bom você botar um teste na frente, por exemplo, teste cadastro. E como esse aqui é para ver se está funcionando, eu boto teste cadastro funcionando. Que eu estou botando que ele é para dar certo, que ele é para funcionar o aplicativo. Dentro desse teste, eu criei um produto que se chama ventilador, o nome dele, tem um ID 1 e custa 190. Na hora de eu separei aqui para ficar mais didático para vocês, né? Eu cadastrei esse produto na lista e como eu verifico se ele está funcionando? Eu posso usar tanto o meu método listar, ou se eu não tiver confiança no meu método listar, eu vou usar o método get que eu vou criar aqui, que eu criei, no caso meu, que ele retorna a lista para eu mexer em outros lugares, porque a lista aqui está private, então eu não consigo acessar em todo canto. Mas como eu faço isso? Eu vou verificar primeiro accession.assertTrue. O que esse assertTrue faz? Ele quer que o que esteja dentro desse parêntese tem que dar verdadeiro. É como se fosse um if. Um if dentro de um parênteses não tem que dar verdadeiro para passar? Só que isso é em outro contexto. Aqui tem que dar verdadeiro para passar no teste, não passar para alguma outra coisa. Aqui, por exemplo, vamos colocar a classe, né, que é productsCRUD. O que eu vou usar dessa classe? O getProductsCRUD. E o que eu quero ver nesse getProductsCRUD? Eu quero ver se ele contém, se dentro dessa lista vai ter o objeto que eu quero verificar, que no caso é produto. Aí o que eu estou fazendo aqui, só para dar uma revisada, eu estou verificando se isso aqui vai retornar, se o parâmetro que está dentro desse método aqui, ó, vai retornar verdadeiro. Mas retornar, como isso vai retornar verdadeiro? O método contains, né, é um boolean. Aqui, se a gente botar, ó, a gente vê que ele é um boolean, entendeu? Que ele aqui, ó, public abstract boolean. Então ele vai retornar verdadeiro ou falso. Ele vai retornar verdadeiro ou falso quando? Se o produto tiver, verdadeiro. Se o produto não tiver, falso. O produto da onde? O produto da lista productsCRUD. E essa lista productsCRUD é um método da onde? É um método da classe productsCRUD, que eu instanciei aqui em cima. Aí eu vou rodar. Tá vendo que quando eu boto o @teste, fica um playzinho do lado para eu rodar o run test, que eu rodo esse teste de forma individual. Se eu quiser só rodar ele. E aqui vocês vão ver que passou. Então, tanto esta forma de cima, que eu tenho uma lista de produtos usando listar produtos, funcionou, quanto essa segunda linha aqui, que eu testei sem precisar usar nenhum método que eu criei, e sim os métodos que já tem no Java. Vamos usar aqui esse outro método, que é teste listar notas. Percebe que eu estou usando a mesma coisa, eu estou botando um teste na frente. Então, teste listar notas funcionando. Foi criar dois produtos, beleza. Cadastrei os dois produtos. Eu já sei que o cadastro está funcionando, então eu posso usar. Mas eu poderia fazer o quê? Products.get productsCRUD.add produto 1. Dessa forma, eu estaria cadastrando também, mas eu não estaria usando um método que eu criei. Mas como eu já tenho um método que eu criei e eu sei que está funcionando, então eu vou usar ele para ficar mais fácil. Criei uma lista, uma variável do tipo listProduct, que vai receber a lista que veio desse método. Mas como assim receber a lista desse método? Nessa minha lista, eu
eu retorno a lista temporal, que é uma lista que eu criei. E ao invés de retornar o sysout, que eu não acho muito certo, eu retorno a lista para tratar ela onde eu quiser. E no caso aqui vai ser no teste. E o que eu faço com essa lista que eu tipo, copiei, abre aspas? Eu, primeiramente, verifico usando assert equals. O que é o assert equals? Ele vai verificar se o primeiro parâmetro informado é igual ao segundo parâmetro informado. É como se aqui dentro tivesse isso aqui. Tipo, o assert equals vai verificar se o tamanho da lista produtos é igual a 2. Que eu não cadastrei 2 produtos, então tem que ser igual a 2. Só que como eu faço isso? Eu coloco o valor que eu espero, que é 2, e utilizo o método size. O que o método size faz? Ele retorna o tamanho da lista. Então, se tudo estiver certo nesse método, ele vai passar. Por quê? Porque ele vai ver que esses dois são iguais. Beleza. Aqui embaixo, assert equals, eu botei a mesma coisa, botei o que espera, o nome do carro, que é o nome, e onde eu vou pegar isso? Eu vou pegar da lista produtos, vou pegar o índice 0, que é o primeiro índice da lista, e vou pegar o nome desse índice, desse produto que está no índice 0, que é carro, tem que ser carro, que eu cadastrei ele primeiro. Passou, beleza. O que eu vou mais verificar? Vou verificar o valor do produto do índice 1, que no caso é a posição 2, se o preço dele realmente é esse que eu cadastrei. Passou, beleza. Aqui eu usei o not equals. O que é o not equals? É justamente o contrário do equals. Ele não tem que estar igual. Aí como eu testei isso, eu botei que o valor que eu esperava era o 10, e peguei o ID do primeiro objeto que eu cadastrei, que o ID é 1. Então tem que dar errado isso. Se der errado, se tiver diferente essas duas, é porque passou. Por que passou? Porque o assert não igual. Aqui é verifique se está igual, assert equals. E not equals é o quê? Não igual, verifique se não está igual. Depois eu criei um produto novo, para ser o terceiro produto, justamente para dar errado. Por que para dar errado? Porque, ó, assert false. Tem que dar falso isso. E se lembra que contains é um método que retorna um boolean? Então, se ele vai verificar se contém um produto 3, mas eu não cadastrei em nenhum momento produto 3, então ele tem que dar falso. Então ele vai dar certeza que está falso. E no de cima ele vai dar certeza que está certo. Eu vou testar novamente ele isolado, nesse playzinho, só para mostrar para vocês que funcionou, entendeu? Do mesmo jeito que eu poderia ter... Aqui foi o jeito que eu fiz, vocês podem fazer do outro jeito. Vocês podem testar dando errado, testar dando certo, isso em testes diferentes. Botar uma mensagem se der errado, que é usando fail. Tem várias formas de vocês fazerem isso. E o último que eu fiz foi o de excluir. O de excluir é a mesma coisa que cadastrar. Eu uso o método cadastrar, só que eu posso botar um .add, que nem eu fiz lá em cima, que funciona do mesmo jeito, só que como o método já funciona, eu já botei, né? Eu excluí o produto pegando o ID dele, que a exclusão é feita por ID. Botei na lista, mas eu poderia também ter criado utilizado o getList da classe produto, crud.getList produto. Só que eu preferi já usar a method list por quê? Porque eu sei que funciona. Então, mas para ficar mais parrudo, eu teria que usar todo o default, que aí eu testaria 100% de chance de, tipo, se dá errado ou não. Porque se der errado aqui, vamos supor que nos meus testes que eu criei, eu não peguei uma forma que a lista dá errado, mas ela dá errado de alguma forma. E ela dá errado aqui, eu não vou saber se foi na lista ou se foi nesse, eu vou ficar confuso, eu vou ter que ficar lendo até achar o erro. Então seria melhor fazer como? Produto crud, ponto. Get, pronto. Verificar get index 0 ponto. Opa, não. Errei. Contains. Cadê? Produto. Só que você concorda comigo que isso aqui vai dar falso, né? Essa linha. Então eu tenho que jogar ela em um assert, que é onde faz o teste. Um assert falso. Aí eu boto aqui, pau, assert falso, e comenta essa linha. Viu que vai dar certo de qualquer forma. Só que assim, eu estou só verificando esse método. Então dessa forma é muito melhor. Só dá pra vocês verem. E passou, ó. Passou. Da mesma forma que eu rodei cada métodozinho desse sozinho, eu posso simplesmente rodar a classe toda, que ele faz todos os testes, viu? Os 3 juntos. Passando. E é isso.